Olá, tudo bem com vocês? Bom, faz um tempinho que eu não venho aqui conversar com vocês e hoje eu fiquei pensando como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra tantas coisas do que tem acontecido no dia a dia. E cada vez e é muito engraçado que eu sou péssima em guardar endereços bíblicos, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que sabem onde está escrito o versículo, o capítulo e o que está escrito, né? Eu conheço muitos textos bíblicos e cada vez que eu vejo alguma situação, eu vejo alguma pessoa passando por alguma situação, me vem logo um texto na mente. Me vem, só assim, vem textos bíblicos e às vezes vem alguma música, né? Hoje estava ouvindo uma música que falava assim: saia da caverna, não tenha medo, saia da caverna, mais ou menos assim. E eu falei assim, nossa, essa música é muito boa para esse tempo de pandemia, né? A gente tá doido para sair da caverna, a gente precisa sair da caverna e algumas pessoas que saem da caverna têm medo de sair, né? Conversando com uma pessoa agora, diz que ela tem medo de sair pelo que está acontecendo. Então, assim, o medo já é um sintoma que a gente precisa combater. A Bíblia diz que nós não podemos ter medo, né? A gente precisa confiar em Deus e saber que Ele é que controla todas as coisas, né? É nas mãos dele que nós estamos. É diante dele que a gente, na confiança nele, que nós precisamos caminhar por aí e fazer o que fazemos e ter essa vida sabendo que ele está nos cobrindo com as suas asas. E a gente lembra lá do Salmo 91, né? Que Deus nos cobre com as suas asas, né? E nos protege o tempo todo. E aí, a Bíblia é assim, né? Ela vai nos alimentando e vai trazendo ferramentas para que a gente possa viver nesses dias. Né? E é muito interessante que se a gente ver as narrativas bíblicas, a história bíblica, desde a criação do mundo, como eu falei no outro vídeo, isso que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual, né? Não é só alguma coisa que aconteceu na humanidade alheio à vontade, né? De Deus e que é uma batalha que a humanidade sempre enfrentou desde a criação do mundo, né? Que é sempre poder ser protegida por Deus e sempre a gente ter o inimigo querendo nos aprisionar. Então, o medo também é uma forma de prisão. Eu estava ouvindo um texto que falava que nós precisamos ter uma vida abundante, né? Uma vida plena de Deus, uma vida... E a plenitude de Deus é ter Ele dentro da gente, a gente ser cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da alegria de Deus e da confiança em Deus. E essa plenitude, ela precisa ser conquistada e a gente conquista ela com a nossa intimidade com Deus e no conhecimento da palavra. E quanto mais a gente lê a palavra, a gente vê que ela dá resposta para todas as coisas na nossa vida, né?
ela fala que Deus nos protege, que Ele nos ama, que Ele nos amou, Ele nos amou primeiro, Ele quer ter comunhão com a gente, Ele faz todas as estratégias para que a gente possa se aproximar dEle, e Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá, ele não é um amor que chantagista, é um amor livre. A gente é livre para amar a Deus, em todo tempo a gente é livre. E é muito gostoso saber que nem por amor Ele nos aprisiona, né? Ele nos resgata por amor, Ele nos deixa livre, nos deixa decidir o que nós queremos. E desde lá do Éden foi isso, né? A gente sempre sendo atraído pelas coisas que o inimigo, pela sedução que o inimigo coloca, e tendo que decidir. E sempre essa luta entre o bem e o mal vai estar em nossa volta. Hoje eu estava cuidando ali do meu jardim e pensando sobre a questão das pragas, né? Porque eu vi um inseto lá que pode dar praga na planta, e eu pensando em praga. E eu me lembro que logo quando eu me converti, eu aprendi que a gente precisa orar até para que nossa casa não tenha pragas. E eu sempre fiz isso, sabe? Orar para que... Você já viu? Tem casa que tem muita barata, né? E a pessoa cuida, e essas baratas sempre estão voltando. Então eu vou ensinar uma dica para vocês: repreenda essas pragas na sua casa. Repreenda todo tipo de praga na sua casa. Se você limpa a sua casa, se você cuida da sua casa, você mantém a sua casa limpa, e essas baratas vêm, repreenda essa praga, unge a sua casa, porque você tem autoridade, através da palavra de Deus, de repreender as pragas. Repreender pragas de barata, nas suas plantações, praga de piolho. A gente não pode, a casa de quem tem fé em Deus, quem vive a plenitude de Deus, não pode ter praga. E a barata também é uma praga, não é uma coisa comum que a gente fala assim, joga um veneno lá e tá. Não, a gente precisa repreender. Se você tem a sua casa limpa, organizada e tem barata, repreende. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele vai nos ensinando no dia a dia, nas pequenas coisas, né? E ele traz assim, em cada situação da nossa vida, como eu falei para você, vem um versículo na minha cabeça. Às vezes, com esse tempo, as pessoas mais dentro de casa, às vezes o clima fica assim meio barulhento demais, né? Então me vem aquele texto: que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E eu busco essa paz interior para envolver, para mim ser imune ao ambiente de estresse. Então a gente precisa ter essas armas. Qual é o versículo? A minha pergunta para vocês hoje: qual é o versículo que te sustenta? Qual é o versículo que te sustenta em determinados momentos? E tem muitos. E se eu for lembrar agora, eu não vou lembrar de todos. Mas na situação, o Espírito Santo faz você lembrar daquele versículo. E aí você fala assim, nossa, é verdade. Às vezes alguma situação quer deixar a gente triste. Aí eu me lembro de um versículo que fala... que na verdade foi o primeiro versículo que eu senti que Deus estava falando comigo, né? Quando eu tinha os 12 anos de idade, eu abri a Bíblia. Eu achei uma Bíblia no lixo. E eu peguei essa Bíblia e eu abri.
E a primeira coisa que eu li, que eu senti uma coisa muito diferente, que ele fala assim, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E isso foi uma coisa assim, nossa, eu achei que aquela hora, nossa, Deus falou comigo, Ele me escolheu, né? E aquilo sempre foi alguma coisa que eu guardei no meu coração, sabe? Que era comigo aquilo lá. E é verdade, Ele escolhe cada um de nós. Quando Ele fez você, Ele teve uma boa ideia. E aí Ele fez você do jeito que você é. Com as suas características, com os seus trejeitos, né? Ele fez você assim. Então, se Ele fez você assim, Ele tem um propósito de ter feito você assim. E quando a gente pensa que eu sou assim porque Deus tem um propósito na minha vida do jeito que eu sou, a gente se sente feliz. Porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Tá aí a nossa digital que não nos deixa mentir. Ninguém tem uma digital igual. Então Ele fez cada um com exclusividade. E Ele quer ter um relacionamento exclusivo com cada um de nós. Porque somos filhos dEle, a imagem e semelhança dEle. E nós precisamos viver essa plenitude de Deus em nós. E só a palavra de Deus para nos revelar isso. Se você não gasta um pouco do tempo da sua vida, ou ganha um pouco do tempo da sua vida, se alimentando da palavra de Deus, você não vai conhecer o seu manual de instrução. A Bíblia nada mais ou é também, né, um manual de instrução para nós aqui na Terra. E aqui Ele vai revelando. Tem um texto que fala assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e a eles Ele fará mostrar a sua aliança. Então, se você teme a Deus, Ele vai mostrar os segredos dele através da palavra. E é uma palavra viva, né? É uma palavra eficaz, é uma palavra de alegria e muitas vezes de exortação. Então nós não podemos abrir mão de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos o nosso manual de instrução. Eu vi um relato de uma jornalista que ela se converteu no momento de dor. Ela fala que foi no momento de dor, só que nesse tempo que ela tinha profissão em alta, talvez, ela se afastou de Deus. E agora ela tem voltado a buscar Deus, sabe? E ela chora quando ela lê um texto da Bíblia e fala assim, mas é muito bom, né? Ele falando comigo, esse aqui eu creio na palavra, eu creio. Porque ela sente Deus falando com ela. E é assim, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você e você se lendo através da palavra. É ali que você vê onde você tem os seus erros, seus acertos, a revelação da história da humanidade e o que há de por vir na humanidade. E a gente sabe que se você conhecer a palavra, você sabe que tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas hoje faz parte da história da humanidade e já está sendo revelado, e já foi revelado na palavra de Deus. Você crê nisso? E ela vai te dar instrução de como sair dessa situação. De como você vai sair bem depois que passar esse tempo. Depois que passar esse tempo que nós estamos agora, tempo de fechados na caverna, a gente vai sair e falar assim, como Deus me sustentou, como Deus me deu ideias novas, como Deus me fez aprender algumas coisas que eu não conhecia, como Deus
supriu as minhas necessidades. E se a gente parar para pensar, ou melhor, parar para olhar a televisão, 2 minutos que você ficar na frente da televisão, você vai ver pelo menos umas 5 notícias ruins. E tá muito em alta falar nessa questão do preconceito. A palavra diz o que é isso. A palavra diz que nós precisamos... Como que nós precisamos agir? Isso não é vocabulário de um cristão. Isso não pode ser atitude de um cristão, preconceito. Isso a gente não pode nem dar ibope para esse tipo de conversa, entendeu? Porque o que está havendo hoje no mundo é reforçar algumas debilidades do homem para fazer com que alguns poucos sejam beneficiados em prol da maioria. Eu não sei como eu vou explicar isso para vocês. Como eu vejo isso. É um problema que pode ter na humanidade, mas que ele é super valorizado pelo mal. Super valorizado. Eu tenho uma amiga que ela me falava assim: o diabo é safado. Ele ensina a roubar, te mostra onde roubar. Quando você vai roubar, ele vai lá e chama a polícia só para dar risada de você ver você preso. Eu acho que tá acontecendo mais ou menos isso, com essa história de preconceito, sabe? Você convence a pessoa que ela é diferente, que ela é oprimida. Todo mundo acha que ela é oprimida, aí enaltece o oprimido. E aquele que foi... E a gente é levado ao engano. Porque Deus, ele ama todo mundo igual. Ele fez, como eu disse, ele fez cada um do jeito que é. Se essas pessoas tivessem a revelação da palavra, elas nunca se sentiriam assim. Elas nunca se sentiriam assim. Então, tá faltando Bíblia. Tá faltando a revelação da palavra de Deus na vida das pessoas. Eu creio que Deus criou cada um do jeito que é para o seu propósito, aonde ela colocou na sua geografia. Aonde você nasceu foi escolhido por Deus, a família que você nasceu foi escolhida por Deus, o lugar que você mora, e Ele te dá condições. Quando ele quer que você saia daquele lugar, vai sair daquele lugar. Se você está com a vida nos princípios de Deus, Ele vai te levar sempre para uma vida abundante, uma vida plena. O que eu quero mostrar e conversar com vocês é isso. Se vocês sentem isso, se vocês sentem que quando vocês se aproximam mais de Deus, muitas vezes vai vir um ataque, porque não quer que a gente se aproxime mais de Deus. Mas também quando você insiste em seguir a Deus, você se torna perseverante em seguir a Deus, você vai ver como a sua vida vai mudar. A nossa vida muda nas pequenas situações, nos pequenos sonhos, nos pequenos projetos, na gratidão em tudo que temos. Como que a gente não pode ter gratidão? Quando a gente olha, por exemplo, se você... quantas vezes a gente vê assim campanhas para arrecadar dinheiro para salvar a vida de uma criança e mais de 1 milhão, né? Para salvar a vida de um jovem. Tem valor isso. Então a gente precisa valorizar. A saúde tem valor. E quando a gente tem uma mão que funciona, a gente tem olhos que veem, a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato. E se você não tem,
isso. Você precisa ser grato com o que você tem, porque a gente tem um propósito em tudo. Eu acredito nesse negócio de propósito em tudo que você está fazendo, onde você está, porque essa é a visão de Deus. E se você está vivendo se você está num barquinho e a tempestade vem, é Bíblia também, tá? Lógico. A tempestade vem, você acorda, mestre, 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 acorda. E ele acorda e ele dá ordem pra tempestade passar. E eles ficam extasiados com isso. E aí você fala assim, ele tá nos ensinando a ter autoridade sobre as coisas. A gente precisa ter autoridade na região onde nós estamos. Eu tô aqui na minha casa. Eu declarei que essa casa é de Jesus, é Deus, ele que governa, e aqui as regras são dele, né? E aí eu tenho autoridade de repreender a praga, repreender os ataques. Não tem ataque? Tem ataque. Mas a sensibilidade do Espírito Santo vai te mostrar como você deve combater esse ataque. Na próxima vez eu vou falar de algumas coisas que aconteceram aqui que... Não, vou contar uma agora. Eu tinha um varal na minha área de serviço e tinha uma rolinha que ela colocou ninho em cima do varal. Eu colocava a roupa lá no dia seguinte, ela já tinha fazer um ninho assim rapidinho, fazia muito rápido e ficava lá, a rolinha lá em cima. E aquilo tava me incomodando. Eu tirava o ninho dela, no dia seguinte o ninho lá de novo. Um dia eu falei assim pra rolinha, olha aqui, essa casa é minha, foi Deus que me deu, ele governa essa casa e você está invadindo um lugar que não é para você fazer ninho. Você tem muitas árvores aí no mundo para você fazer seu ninho. E eu vou falar com Deus e ele vai dar um jeito para você não fazer mais ninho aqui. Porque eu não vou te matar, porque eu não quero matar pombinha. Não vou matar nenhum animal. Mas eu repreendo você e você não vai mais fazer ninho aqui. Naquela hora... eu escutei um barulho de uma águia voando aqui, gritando. Você acredita que nunca mais essa rolinha pôs ninho no meu varal? Então, são formas de você lidar com a situação. Eu acho graça nisso hoje, mas ao mesmo tempo eu acho sobrenatural essa história de uma simples voz de autoridade dentro do seu ambiente vai mudar a circunstância. E entenda que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o mal. Falar complicado não. É contra o mal. E ele anda ao derredor. Não se iluda, ele anda ao nosso derredor. E então você precisa ter autoridade, e você vai aprender a ter autoridade quando você vê o poder que a palavra de Deus nos dá. Através de Deus, ele tem nos ensinado isso. Bom, tenha versículos como base para a sua vida. Conheça versículos, conheça a história bíblica, mas tenha os versículos como base para sua Bíblia. E nunca se esqueça que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E olha, se alguma coisa ou alguém estiver te afastando de Deus, se afaste, porque a gente precisa ficar com pessoas que nos aproximem de Deus, que nos deixe mais íntima a Deus e que nos faz mais próxima de Deus. Deus abençoe a vida de vocês
e um bom final de semana.